Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber uma notificação assim que o vídeo sair. Deixe o seu like, é como a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai propagar para que mais pessoas ouçam e conheçam a verdade de Cristo. Meus irmãos, no último vídeo recente que eu falei sobre o carnaval, eu falei sobre os cristãos, as pessoas que mesmo dizendo que são cristãs, têm comportamentos que não condizem com Cristo, e que querem ir para o carnaval, querem ir para as festas, querem continuar com as práticas pecaminosas e na igreja ao mesmo tempo. E hoje, especificamente, esse vídeo ele é destinado aos pastores e líderes que, em atitude de omissão, permitem que isso aconteça nas suas igrejas. Então, peço que você feche os olhos, que Deus ele venha dar o direcionamento para nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Reconheço que nada sou e que nós precisamos da Tua graça, da Tua presença, da Tua revelação. Ilumina a nossa mente para entender aquilo que vem do Senhor. Espírito, que não seja apenas uma palavra, Pai, vazia, pois nós sabemos que a letra por si só ela não tem poder, mas o que confere o poder é a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Por isso nós pedimos, venha com o Teu poder trazer entendimento, trazer revelação, Pai, venha revelar a Tua verdade a nós e nos constranger todos os dias a buscar em Ti a mudança que o Senhor requer de nós. Flua em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Para começarmos, eu gostaria de dar um exemplo que está na Bíblia, que é o exemplo de Eli. A palavra de Deus nos fala a partir do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Agora nós vamos para o capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia nos mostra a realidade do sacerdote Eli, por meio da história de Ana. Em algumas outras traduções, a Bíblia nos mostra que o versículo que fala que Eli estava sentado junto à entrada do santuário, à porta ali do santuário,
Algumas traduções dizem que ele estava sentado como de costume. O que isso nos revela? Um líder, porque ele era o sacerdote, ele era o responsável, o líder, nos mostra um líder acomodado. Ou seja, era de costume que ele estivesse ali, sentado, tranquilão. Ou seja, um líder omisso. E é muito comum, meus irmãos, e realmente aconteceu, que nós falemos da realidade da igreja, de líderes que abusam do poder. E realmente isso aconteceu, e infelizmente acontece até os dias de hoje. E nós não podemos permitir isso. Mas em contrapartida, a gente esquece de falar da omissão de pastores, omissão de líderes, que se torna tão abusiva quanto. Por quê? Quando eu sou um pastor ou um líder omisso, eu permito que algumas ovelhas, alguns membros, algumas pessoas da igreja sirvam de qualquer forma e sobrecarrego aqueles que estão buscando servir da forma correta e fazer com que a obra caminhe, por conta da minha omissão. Eli é esse exemplo de líder omisso. Por quê? Porque ele era acomodado. A Bíblia nos mostra que ele estava ali assentado como era de costume. E por se tornar acomodado, ele começou a perder o discernimento do Espírito. Ele começou a perder a presença do Espírito. Por quê? A Bíblia nos mostra que Ana começa a orar silenciosamente, começa a orar baixinho, mexendo mais os lábios. Ele entende que ela estava embriagada. Ou seja, ele não conseguiu discernir que ela estava clamando a Deus. Ele entendeu outra coisa. Então, quando o líder é omisso, ele é acomodado, Deus está falando uma coisa e ele está entendendo outra. Porque ele não consegue discernir aquilo que o Espírito está dizendo. Porque ele se tornou um líder omisso. Certo? Outro exemplo que nos mostra isso, quando Samuel já está um pouco mais avançado em idade, né? Ana, creio que todos conhecem a história, uma mulher que era estéril, e clamou a Deus para que ele lhe desse um filho. E se Deus concedesse a ela um filho, ela ia dedicar esse filho à obra do Senhor, que é Samuel, certo? Então Samuel ele viveu com Eli, ele dedicou a vida dele à obra do Senhor. E em um determinado momento, Deus ele chama Samuel, fala: Samuel. Então Samuel se levanta e vai até Eli, porque até então, naquele momento, Samuel não era novo, muito novo, ele não conseguia discernir que era Deus chamando ele. Então ele fala: oi, mestre, o senhor me chamou? O que foi? E Eli fala: não te chamei. Fala para ele voltar a dormir. Isso aconteceu algumas vezes até que Eli percebe: eu não estou chamando Samuel, mas ele está levantando e vindo aqui me responder, perguntar o que eu quero todas as vezes. Então é Deus chamando ele. Ou seja, demorou até que Eli percebesse, até que Eli tivesse um discernimento. Ou seja, um líder omisso, acomodado. O que é omisso? Aquele líder, aquele pastor que não assume a responsabilidade dele, de guiar as ovelhas, de proteger as ovelhas, de pagar um preço pelas ovelhas, de cobrar as ovelhas, de corrigir as ovelhas, certo? Então esse líder omisso, ele perde o discernimento, ele perde a intimidade, a presença de Deus. E Eli, como nós lemos aqui, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram, em algumas traduções falam que eles não eram flor que se cheire, não eram pessoas boas, eram ímpios, pecadores. Eles se aproveitavam das pessoas de Israel, eles roubavam a oferta que era para ser oferecida, eles se deitavam com as mulheres que serviam ali, que estavam ali perto, eles pecavam, e tudo isso chegava aos ouvidos de Eli. Mas o que Eli fazia? Praticamente nada. A Bíblia mostra que Eli chegou a chamar a atenção deles: meus filhos, por que vocês fazem isso? Por que vocês estão nesse pecado, né? Não façam dessa forma. Mas de fato ele não tomava nenhuma atitude. Ele não tomava. E a partir desse momento eles permitiam que o nome de Deus começasse a ser escarnecido. Mas Deus não permite que o seu próprio nome seja difamado. Então, outra característica de um líder omisso: ele não corrige quando precisa ser corrigido. E às vezes, meus irmãos, no ministério, numa igreja, precisa sim ter uma correção severa. Por quê? Primeiramente, tem um princípio: todas as pessoas, e lembrem-se, eu estou falando para líderes e pastores, todas as pessoas que têm um cargo de liderança na igreja, é um pré-requisito que elas não sejam novas na fé, neófitas, né? Ou seja, então, pressupõe-se que elas sejam maduras, certo? Então que elas sabem o que estão fazendo. E essas pessoas, quando escolhem errar e permanecer no erro, elas têm que ser corrigidas, afinal são pessoas maduras e que sabem o que estão fazendo.
Mas aí determinados pastores, líderes falam: ah, mas eu não posso corrigir, porque senão o irmão vai sair da igreja. Então que saia, porque a fé dele nunca esteve pautada então em Deus. Ela esteve pautada em você, pautada no cargo, pautada no ofício, mas em Deus nunca foi. Porque se uma pessoa, ainda mais um líder, sai da igreja, sai de um ministério porque foi corrigido, então que saia. Essa pessoa nunca quis de fato viver o evangelho. A Bíblia fala que o justo ele ama a correção, porque endireita o caminho dele, certo? E eu gostaria de retratar aqui agora na Bíblia, mais uma vez nós vamos ler, qual que foi o juízo de Deus para com Eli diante de tanta atrocidade. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, em 1 Samuel, também capítulo 2, mas agora a partir do versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. E agora em 1 Samuel capítulo 3, a palavra nos diz o seguinte, a partir do versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. E agora, a partir do versículo 17, Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parece ser melhor. Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ver o juízo que Deus proferiu contra Eli. Por quê, Filipe? Porque Eli era omisso, acomodado, perdeu o discernimento de Deus justamente por ser omisso. Ele via o que seus filhos faziam e nada fez. Esse é o destino de um líder, de um pastor omisso. E o que mais me chamou a atenção é que, lembra que eu disse que Deus ele chamou Samuel, e Samuel não sabia, mas no finalzinho ele disse: é Deus que está te chamando, responda a ele. Nesse momento Deus entregou uma mensagem para Samuel. Depois Eli chegou para Samuel e falou: Samuel, o que Deus disse? Não esconda nada, pode falar tudo. E Samuel fala: Deus disse que vai executar tudo aquilo que ele falou contra a sua família. E o que me chama a atenção é a resposta de Eli. Ele simplesmente fala: ele é o Senhor, que ele faça conforme o que parecer bem. Um líder, uma pessoa que está em Cristo, por mais que Deus ele tenha proferido aquela sentença, o que eu esperaria que seria que ele se arrependesse, rasgasse as suas vestes, vestisse
pano de saco, como era de costume, né? E começasse a clamar: Deus, me perdoa. Deus, o que eu preciso fazer? Eu vou corrigi-lo, né? Corrigir os meus filhos, vou tirar eles do cargo, vou tirar eles das funções, eu vou repreender, me perdoa, mas tem de misericórdia. Não, ele não fez isso. Simplesmente deixou, como era de costume, sentadão e tranquilo. O que acontece? Hofni e Finés realmente morrem. Eles voltam para avisar, né? O mensageiro volta para avisar Eli que Hofni e Finés tinham morrido. Eli, então, de susto, novamente sentado, ele cai, bate a cabeça e morre. E ali uma tragédia aconteceu naquela família. Por quê? Por conta da omissão. Então, quando você é um pastor omisso, uma tragédia acontece na sua igreja. Quando você é um líder omisso, uma tragédia acontece entre os seus liderados. A igreja, ela é reflexo dos seus líderes. Se os seus líderes mal vão aos cultos, se os seus líderes não têm uma vida com Deus, se os seus líderes não cuidam das ovelhas, se o seu líder não é o primeiro a chegar e o último a sair, se o seu líder não paga um preço de verdade, se o seu líder não te corrige quando você está errado, porque ele tem medo, uma tragédia te aguarda. Sinto lhe dizer, mas é o que a Bíblia me mostra. Isso não existe onde um pastor, um líder tem medo de corrigir as pessoas por medo do que elas vão pensar, por medo delas saírem. Jesus nos mostrou isso. Jesus estava dando um sermão tão duro que uma multidão se levantou e falou: esse sermão é duro para nós, vamos embora. Jesus não se entristeceu. Jesus virou para os apóstolos e falou: vocês também não querem ir? Podem ir com eles. Porque isso nos mostra que o evangelho é para quem quer. O evangelho é para quem quer. Deus, ele não quer que ninguém fique na igreja por conta de cargo, por conta de função, obrigado, não. Você tem que ficar na igreja por conta de Deus, porque você quer estar ali para adorar, para servir a Deus. Então, se você líder, se você pastor, tem medo de corrigir as pessoas, não assume a sua responsabilidade, deixa as coisas, né, como diz aquele cantor, no seu nome, deixa a vida me levar, você é um líder omisso, uma tragédia te aguarda e Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. Porque a escolha é da pessoa. Se ela quer permanecer no erro e achou ruim, ou quer sair, a escolha é dela. A gente não tem que estar na igreja por conta de cargo, de serviço, não. Mas a partir do momento que Deus te mostra que tem algo errado e você não corrige, Deus vai cobrar de você como cobrou de Eli. E é muito triste, porque essa omissão geralmente sobrecarrega algumas ovelhas. Ou você nunca reparou que na igreja sempre tem aquelas pessoas que fazem tudo? Serve nos diáconos, serve nos jovens, serve na portaria, serve no louvor, prega, faz tudo. Sempre as mesmas pessoas. Sobrecarregadas. Mas a igreja é um corpo. O corpo não sobrevive só com o braço. O corpo não sobrevive só com a perna. É um corpo. E se o corpo está doente, é dever da liderança tratar esse corpo. Mas não. Muitos líderes têm medo. Aí deixam as pessoas, né, como eu disse, ir pro carnaval, pecar, fazer o que quer, volta, canta, toca, prega, serve, nada aconteceu, vai no culto o dia que quer, vai no culto o dia que está na escala, mas está tudo certo. Não cobro, porque eu tenho medo. Não assumo o meu papel de líder. Líder, meus irmãos, é aquele que vai à frente, é aquele que paga o preço, é aquele que se põe na brecha, é aquele que cuida, que acolhe, mas é aquele que corrige, que exorta. O líder é esse. Então hoje a palavra é para você, pastor e líder omisso. Deus ainda está te dando uma chance de não tomar o caminho que ele tomou, da tragédia. Mas a escolha, novamente, como eu falei no vídeo anterior, é sua. É sua. O papel meu aqui é simplesmente transmitir a mensagem que nem é minha, é dele, é de Deus. E o que a Bíblia nos diz é isso. O líder, ele não pode abusar do poder, mas ele também não pode ser omisso. Então, se você é um líder omisso, que tem medo das pessoas, que não corrige, que permite que tudo aconteça, que a sua igreja é uma bagunça, né? Porque, infelizmente, hoje tem igrejas que são uma bagunça. Igreja que todo mundo levanta a hora que quer, todo mundo no celular, é um bate-papo danado na hora do louvor, na hora da pregação. Lá fora, na região da água, os irmãos do louvor ficam tudo ali. É uma bagunça. E você está vendo, e como Eli não faz nada. Deus ainda está te dando uma chance
de corrigir a rota e mudar. Mas novamente, a escolha é sua. Você escolhe se quer mudar, pagar o preço e desagradar as pessoas para agradar a Deus, ou você agrada as pessoas para desagradar a Deus. Você escolhe o caminho. Então, líderes, essa é a mensagem para vocês. Que a graça te acompanhe, te conduza e te convença do que é certo. Um grande abraço.